Oi, sétimo ano. Vamos lá, né? Continuar nossa aula sobre os invertebrados, certo? Nós estamos no módulo 19. Mas lembra lá, né, do título do módulo 19, que tá falando assim, mais invertebrados se diversificam. Mas como é um módulo grande, né? Ele ficou dividido em duas partes. Então, abre aí na página 285 e vamos ver então os artrópodes, ok? Quem são os artrópodes, né? Então, ó, os artrópodes em grego significa pernas articuladas. E artrópodes, então, eles formam o grupo com maior diversidade de espécies do planeta. Estima-se que haja mais de 1,1 milhão de espécies conhecidas, tá, pelos biólogos, mas o número real mesmo pode ser de 5 vezes mais, tá bom? Então, olha só, uma pequena demonstração desses seres, certo? Então, você tem aí os principais grupos de seres vivos, né? Eles estão representados nessa figura, de tal forma que seu tamanho, né, o tamanho do ser vivo aí, é proporcional ao número de espécies que já foram identificadas. Então você percebe aí o quê? A borboleta. A borboleta está grande demais, certo? Mas por quê? Porque ele o grupo das borboletas é o que tem maior número de espécies, comparando com os outros que nós temos aí, tá bom? Então, olha quem são, olha os números aí embaixo, e aí você já vai vendo os tamanhos, ok? Quantas espécies já foram identificadas, tá bom? Aproximadamente aí na comparação, né? Então, ó, o número 1 são as eubactérias e arqueobactérias. 2, nós temos os fungos. Tá vendo lá o cogumelo grandão? Porque tem uma quantidade boa, né? 3, nós temos as algas. Encontra aí o número 3, tá? Representado aí com uma alga vermelha, né? 4 são as plantas, certo? 5, protozoários, grupos que nós já estudamos, né? 6, os poríferos, lembra das esponjas? 7, os quinidários, olha lá, a água-viva. 8, plateumintos. 9, nemateumintos, que são vermes, lembra deles? 10, anelídeos. 11, moluscos. 12, equinodermos, que nós ainda vamos estudar. 13, insetos. 14, crustáceos. 15, peixes. 16, anfíbios, répteis. E aí você já conhece esses outros seres vivos, né? Pelo desenho você já conhece muito bem, ok? Então, nessa figura aí, ó, os artrópodes, eles estão representados por crustáceos, quelicerados e insetos, tá? Que são os mais bem-sucedidos do planeta. Então, olha aí na imagem de novo, tá bom? Crustáceo, tem o caranguejo aí, né? Que tá bem grande, mostrando que tem um número bom de espécies dele, né? Olha a aranha lá nos quelicerados. E os insetos, a borboleta, certo? Eles são os mais bem-sucedidos do planeta. E por que então, né, que eles conseguem ser bem-sucedidos com relação a outros animais? Porque eles têm uma grande capacidade de se adaptar, tá? Nos mais diferentes ambientes. E temos esses representantes até nos desertos, tá? E nós vamos ver por quê. Então, essas adaptações se devem a duas características, tá bom? Que fizeram com que eles atingissem tal diversidade. Qual será, né? Cada uma dessas características. Então, olha só. Pernas articuladas. Lembra do nome? De artrópodes? Então, pernas articuladas. Só que não só as pernas, tá bom? As antenas e outras estruturas anexas ao corpo que a gente chama de apêndices. Então, eles têm apêndices articulados. E esses apêndices, eles têm diferentes funções. Olha só, locomoção, captura de alimento, defesa, reprodução. Então, está tudo muito bem adaptado ao tipo de ambiente em que ele precisa, né, estar para sobreviver. Então, pernas articuladas, antenas articuladas e todas as estruturas que estão presas a esse corpo, né, nós chamamos de apêndices. Então, são apêndices articulados. Mas são duas características. Qual é a outra? Esqueleto externo. É uma espécie de carapaça resistente e impermeável que protege o corpo do animal. Nós temos esqueleto por dentro, né? Você sabe disso, tem os ossos, né? Você fala, claro que eu sei, professora.
Então, esses animais, eles não têm ossos. Lembra que eles são invertebrados? Mas pelo lado de fora, eles têm uma carapaça que protege. Aí você fala, a do caranguejo é bem dura. É mesmo. Ah, mas da borboleta? É adaptado à resistência que o animal precisa ter, tá? Então, alguns animais têm uma carapaça muito dura, e são artrópodes, outro tem uma carapaça que é para aquele ser vivo o suficiente, tá? Mas, de qualquer forma, todos os artrópodes têm esqueleto pelo lado de fora, certo? Lembra que eles são? E aí, ó, os artrópodes atuais, tá bom? Podem ser classificados em 5 grupos principais. Agora, um desses grupos possui artrópodes extintos. E aí a apostila nem está citando, tá bom? Então, vamos para os outros grupos, tá bom? Olha a tabelinha. Tem que memorizar, tem que ficar por dentro de todas essas informações, tá? Então, quais são os grupos? Grupo dos crustáceos, grupo dos quelicerados, dos hexápodas e dos miriápodes. Mas você percebe aí que os miriápodes têm uma outra divisão, né? Então, os miriápodes, eles são divididos em quelópodos e diplópodos. E aí o que acontece? A apostila ela vai estudando aos poucos cada um desses grupos, certo? Mas vamos ver a comparação dos 5 agora. Crustáceos, olha só, em latim significa que tem crosta. Aquela carapaça do lado de fora, aquele esqueleto, é o mais forte de todos mesmo, certo? Ele tem essa carapaça, ó, bem dura. Quem são? Caranguejos, siris, camarões, lagostas, cracas e tatuzinhos de jardim. E o habitat? Aquático, pelo menos para a maioria, tá? Agora, tem o tatuzinho de jardim aí, que ele é do ambiente terrestre e úmido. Quelicerados, bom, que possuem pinças, tá? Quem são, então? Caranguejo, ferradura, aranhas, escorpiões, ácaros e carrapatos, tá bom? Você vê que a variedade de tamanho aí também é legal, né? Aranha, escorpião, aí vai para ácaro e carrapato, que são pequenos, né? Mas são quelicerados e são artrópodes. Habitat. Esses quelicerados, a maioria é terrestre. Só o caranguejo ferradura que vive em ambientes marinhos, ok? Agora, hexápodas. Olha só. Vê o prefixo aí, hexa. Você já ouviu falar desse prefixo, né? Então significa 6. E o podas? Pés. Então ele tem 6 pés, certo? Quem são? Os insetos. Olha, em latim, olha o que significa insetos. Atormentadores, perseguidores. E é bem por aí mesmo, né? Olha quem são: traças, libélulas, baratas, borboletas, gafanhotos, pulgões, percevejos, moscas, pulgas, besouros, abelhas, formigas, cupins. Aqui é só uma pequena amostra, né? A maior parte é terrestre, beleza? Com poucas espécies aquáticas marinhas ou de água doce. E, olha que interessante, de todos os artrópodes, tá? De todos os invertebrados, na verdade, né? São os únicos que podem voar. Legal, né? Miriápodes. Miri, olha só, miriápodes, que em grego significa 10.000 pés. Nossa, quantos pés, mas não é realmente 10.000 pés, né? É só para mostrar que eles têm muitos, tá bom? Esse é um exagero que às vezes a gente usa, né, para dar nome às coisas, mas os miriápodes, então, eles têm muitos e muitos pés. Agora, quilópodes, tá vendo aí? Em grego significa 1.000 pernas. Também não tem 1.000 pernas, tá? Tem muitas pernas, tem umas 200, tá bom? Quem são? Lacraias e centopeias. A maioria é terrestre, poucas vivem aí em zonas entre marés, que é um ambiente marinho que fica exposto ao ar somente na maré baixa, tá? A maioria aí é terrestre mesmo. Agora, os diplópodos, em grego significa pernas duplas, a gente tem o pior de cobra, tá? Que a gente vai estudar depois com calma, tem um módulo da apostila falando só sobre os miriápodes, tá? Então, eles são terrestres e preferem locais úmidos e escuros. Então, no meio da vegetação, embaixo de folhas caídas, tá? Embaixo de um tronco caído, você acaba encontrando esses animaizinhos, tá bom? Vamos então agora aos artrópodes aquáticos. Lembra que são 5 grupos, é muita coisa, né? Então vamos dividir, vamos com calma, vamos ver grupo por grupo, tá bom?
Artrópodes aquáticos, quem são? Crustáceos, certo? Eles são predominantemente aquáticos, tanto do ambiente aí marinho, lembra que é água salgada, ou de água doce. E quem são os seus principais representantes? Caranguejos, siris, camarões, lagostas, certo? Mas aqui na imagem, não foi na ordem que eu fui falando, não, tá bom? O B, tudo bem. O B é um caranguejo. Agora, o C você conhece, né? Um camarão. D de dado, talvez você tenha se perguntado, né? O que é isso? Esse D de dado, ele se chama craca, tá bom? O E. O E é um siri. F, caranguejo, certo? Só que é o caranguejo ermitão, tá bom? Aquele que sempre carrega uma concha nas costas para se esconder, né? E o G, a gente tem uma lagosta, tá bom? Opa, mas tá faltando uma letra, né? Olha só, deixa separado porque esse daqui é o tatuzinho de jardim. Ele não é aquático. Ele prefere o ambiente terrestre, mas um ambiente terrestre úmido, tá bom? Mas olha, pode parecer estranho, né? Mas ele é um artrópode aquático do grupo dos crustáceos, sim. Tá bom? Cuidado para não colocar ele no grupo errado, né? Quando for estudar, certo? Todos são de vida livre, olha que legal. Nenhum é parasita, certo? Todos estão aí fazendo parte do ecossistema, interagindo aí na cadeia alimentar, né? Servindo de alimento para outros seres vivos e se alimentando, mas sem incomodar ninguém, sem causar maiores prejuízos, né? E eles podem nadar, flutuar pelas marés ou ainda viver fixos aos substratos, como é o caso das cracas. As cracas sempre vivem presas às rochas, tá? Vivem presas aí no corpo de baleias, no corpo de tartarugas, tá bom? Olha só, as diversas formas de ocupar o ambiente foram possíveis em grande parte por seus apêndices, né? E esses apêndices eles exercem aí diversas funções. Lembra que os apêndices são aquelas estruturas que estão presas ao corpo? Lembra das antenas, das pernas, tá? Então, os crustáceos, quais serão os apêndices que eles têm? Olha só, antenas. Só que olha uma informação importante aí. Os crustáceos, eles têm 2 pares de antenas. Então, de todos os artrópodes, eles formam aí o único grupo que tem 2 pares de antenas, tá bom? Um par é maior, um par é menor, mas são 2 pares. E essas antenas, elas permitem que eles percebam o ambiente por meio do tato e reconheçam substâncias, tá bom? Depois, olha outro apêndice: mandíbulas e garras. E essas estruturas capturam o alimento e defendem ciris e lagostas, né? Depende aí de predadores, tá bom? Vai levar uma pensada aí de uma garra deles. Não é nada agradável, né? E claro que os crustáceos têm pernas, que servem para locomoção. Então, pode ser para caminhar, para nadar e também auxiliam na reprodução. Camarões e lagostas, siris e caranguejos, né? Eles se locomovem andando no fundo do mar, andando aí em praias, andando nos mangues. E eles só nadam em alguns momentos, tá? A maior parte do tempo eles estão realmente utilizando suas pernas para caminhar, para correr mesmo, né? Tá bom? Agora, os crustáceos, eles podem se alimentar por filtração de pequenas partículas de matéria orgânica e de plâncton, e aí são as cracas, lembra que elas são fixas, então elas precisam realmente filtrar a água que passa, né, por elas, e aí ela obtém essa matéria orgânica que está dissolvida na água. Ou então, como os tatuzinhos e os camarões, que eles se alimentam por saprofagia. Que é isso? Saprofagia é quando o animal se alimenta por material que está em decomposição, por animal que já está morto, tá? Mas também tem os crustáceos que se alimentam por predação. Então, são os siris e os caranguejos, né? Que eles saem para capturar mesmo o seu alimento e a partir daí eles ingerem, ok? Ao lado dos moluscos, os microcrustáceos, que a gente tem aí as larvas de camarão, principalmente, eles constituem o grupo do zooplâncton. Lembra que zooplâncton é a parte pequena do plâncton, mas formada por animais,
por seres que não fazem fotossíntese, porque tem o fitoplâncton, lembra? Fitoplâncton, quem faz parte? As algas, né? Agora, o zooplâncton, nós temos aí larvas de camarão, por exemplo, tá? Então, isso torna, junto com o fitoplâncton, o prato principal, ou seja, a base da cadeia alimentar de boa parte da fauna aquática filtradora, então, incluindo as cracas, as esponjas e os moluscos, como os mexilhões, sururus, que fazem, né, essa filtração da água, ok? O ser humano também utiliza crustáceos na alimentação, certo? Então, lula, polvo, ostra, né? Os caranguejos, camarão, ok? Só que lula, polvo e ostra são moluscos, tá bom? E caranguejo, siris e camarões são crustáceos. Olha só, que eu falei das cracas presas nas baleias, nas tartarugas. Então, ó, as cracas e Darwin. Então, o naturalista inglês Charles Darwin estudou por muitos anos as cracas e com elas pôde descobrir uma série de características nesses animais que o ajudaram na construção da teoria sobre a evolução por seleção natural. As cracas podem viver sobre rochas, cascos de tartarugas, conchas de moluscos, carapaças de outros crustáceos, na pele de mamíferos, como certas baleias, ou ainda em cascos de navios. Elas vivem dentro de uma espécie de vulcãozinho que elas próprias produzem, fechados por duas tampinhas, que nós chamamos de válvulas. Quando as válvulas se abrem, a craca coloca parte de suas estruturas para fora para se alimentar por filtração, né? Filtração de pequenas partículas de matéria orgânica e plâncton. Quando a craca está emersa, ou seja, fora da água, ela fecha suas válvulas. Então, essa adaptação permite protegê-las de predadores e da desidratação, o que colaborou para a seleção natural de Darwin. Darwin, então, ganhou uma medalha da Sociedade Real Inglesa em 1853 por seu trabalho com as cracas, e isso o tornou o naturalista mais conceituado, mesmo antes da sua importante publicação, lá o livro A Origem das Espécies, que ele publicou em 1859. Chegamos na nossa primeira atividade dessa aula de hoje, né? Mas terceira, porque lembra, o módulo é bem grande, né? Então, descreva as principais novidades evolutivas que apareceram nos artrópodes. Então, dá uma olhadinha aí. O que apareceu pela primeira vez nos artrópodes que até então, nos outros grupos que nós já estudamos, não tinha, certo? E 2. Identifique as funções dos apêndices de um camarão que estão destacados na figura abaixo. Então, antenas. Para que ele usa antena? Tá? Para que ele usa esses apêndices posteriores, os anteriores, uma estrutura chamada telson e a nadadeira caudal? Então, dá uma pesquisadinha aí também, tá bom? Você vai precisar dá uma olhadinha, né, em outras fontes de pesquisa além da sua apostila para responder essa pergunta, tá bom? Vamos para outro grupo de invertebrados e nós vamos para os equinodermos. Olha só, equinodermos em grego significa pele com espinhos. E depois que vocês lembrarem quem são, né? Ou dá uma olhadinha aí, né, pela primeira vez, talvez, quem são esses equinodermos, vocês vão entender o porquê disso. Então, porque eles têm espinhos na superfície do corpo. Consegue desconfiar de quem nós estamos falando? Ó? Olha só. Essa imagem talvez você não perceba, mas essa, famoso ouriço, né? Conhecido aí por seus espinhos, né? Esse daqui é o ouriço do mar. A imagem A, nós temos uma serpente do mar. Aí, ó, nós temos aqui um pepino do mar, que também é um equinodermo. Esse daqui você talvez já tenha visto na praia, né? Que é a bolacha da praia. Famosa, né? Estrela do mar e lírio do mar, ok? Olha só. Esqueleto interno. Lembra que essa agora é uma característica
dos equinodermos, certo? Eles têm um esqueleto interno e é justamente esse esqueleto que dá a forma que ele tem, certo? É uma estrutura que fica logo embaixo da pele. A pele é uma camada bem fininha, tá bom? E muitas vezes esse esqueleto ele é composto de pequenas placas que elas vão se articulando e aí esse animal consegue fazer inúmeros movimentos, tá? Não é uma carapaça rígida, né, que deixa esse animal imóvel. Não, ela vai se articulando e ele vai conseguindo se movimentar. E aí, você já reparou que a maioria das estrelas do mar tem 5 braços, né? Então, é curioso porque o corpo dos equinodermos realmente se divide em 5 partes iguais, tá? Mesmo que, de repente, não seja tão evidente assim, né, essa divisão em 5, mas com um olhar mais atento, você vai perceber que sim, o corpo desses animais sempre vai seguir essa contagem, tá bom? Sempre dividido em 5 partes. Agora, pés, como será que eles se movimentam, né? Então, os equinodermos, eles se locomovem pelo fundo dos mares de uma forma muito curiosa, tá? Eles podem nadar, que é o caso de alguns lírios do mar, ou usar pequeninos, numerosos pés ambulacrais, que em latim significa andar. E esses pés ambulacrais, eles têm embaixo do corpo. Então, estrelas do mar, serpentes do mar, ouriços do mar e as bolachas da praia, tá? Elas têm uns pezinhos embaixo, tá bom? E o movimento desses pés faz com que o animal deslize pelo substrato. Esses mesmos pés também podem ajudar a levar o alimento até a boca, ou até mesmo fixar o animal no substrato. E aí, olha só, uma imagem mostrando a localização da boca em uma estrela do mar. Então, essa estrela do mar ela está virada para cima, certo? Porque a boca fica para baixo, enquanto ela vai caminhando, né? Mexendo esses pezinhos ambulacrais que são numerosos, tá bom? Então, essa imagem não dá para você entender tão bem quem são esses pés ambulacrais, né? Ou ambulacrários, como está escrito aí, tá bom? A nomenclatura não tem muito problema, não. É aceito as duas maneiras, tá bom? Então, vou mostrar para vocês um vídeo, ok? De uma pessoa que pegou uma dessa estrela na praia e para mostrar, né? Filmando bem de pertinho. Então, olha só. Ó, que da hora, cara. Aí, dá pra ver ela mexendo as pernas tudo, cara. Que massa, olha. Legal, né? Esses pezinhos ambulacrários que ela usa para se locomover. Agora, olha só, comendo de tudo um pouco. Do que será que esses equinodermos se alimentam? Então, é bem variado, olha só. As estrelas do mar, elas são predadoras, carnívoras, que se alimentam de quase todos os tipos de invertebrados. E elas preferem aí, olha, caramujo, marisco, crustáceos, até mesmo outros equinodermos e peixes. Algumas, né, estrelas do mar, elas conseguem abrir a concha de ostras e mexilhões. E aí ela introduz parte do seu sistema digestório, que a gente chama de estômago, tá? E aí faz a digestão dentro dessa concha. Mas imagina a força que essa estrela do mar tem para conseguir abrir uma concha, certo? Esse órgão, então, o estômago da estrela do mar, vai digerir todas as partes do molusco e vai ficar só a casquinha mesmo, né? A conchinha que é super dura, certo? As serpentes do mar, né? Elas são chamadas assim pelos movimentos serpenteantes dos seus braços e assim como os lírios do mar, tá bom? Lembra que os lírios também têm muitas estruturas aí, também se alimentam filtrando partículas presentes na água e no plâncton. Então, tem mais um videozinho para vocês mostrando esses animais e como é o serpentear deles, tá bom?
Beleza? Esse vídeo foi do lírio, tá? Lírio do mar. Então, eles filtram as partículas que estão na água, tá bom? Agora, tem os pepinos do mar, que eles se alimentam de algas ou restos de outros animais que estão no fundo do mar, mas também tem os ouriços, né? Que ao redor da sua boca, olha só, eles têm um conjunto de placas raspadoras, parecem dentes, né? São bem duras mesmo, que eles usam para raspar as algas, raspar os corais e as esponjas. Lembra que todos esses seres vivos aí, eles têm uma estrutura muito rígida, né? E o ouriço tem, então, uma adaptação. Ao redor da boca, essa plaquinha que ele vai raspando. Uma força tremenda também, tá? Agora, olha que curiosidade, que coisa legal isso daqui, hein? Estrelas se regeneram. Então, os equinodermos possuem, assim como as esponjas e as planárias que a gente já viu, né? Uma capacidade muito grande em regenerar partes perdidas ou danificadas, tá? Quando a estrela do mar ela perde um braço, né, ou mais para fugir de um predador, eles podem regenerar, tá? E muitas vezes a parte perdida, se não foi engolida por algum animal, ele também pode dar origem a uma nova estrela do mar, certo? Então isso daí é tremendo, né? Essa regeneração que esse animal consegue fazer. Então, chegamos em mais uma atividade agora sobre os equinodermos, certo? Então, pesquisa aí, né, quais são as principais novidades evolutivas que aparecem nos equinodermos. E perguntinha 2, olha, com base no que você aprendeu neste módulo, elabore uma pergunta. A resposta está aí, ó. A resposta é: a presença de placas raspadoras na região da boca. Nossa, que pergunta que eu posso fazer para obter essa resposta? Então, agora é a sua vez, tá? De elaborar uma pergunta e a resposta está pronta, certo? Você vai responder ainda os testes, certo? Que estão na página 292 e 293. O que ficou faltando, né? Porque alguns você já fez sobre os animais anteriores, né? A tarefa de casa também, você vai fazer o exercício 3, o exercício 4. E agora você tem atividade complementar, que é uma tabelinha comparando os 4 grupos animais que estão neste módulo 19, tá? Então, é uma tabelinha comparando moluscos, anelídeos, crustáceos e equinodermos, certo? Então, faz atividade aí e na nossa aula online eu vou fazer a correção com vocês, certo? Até lá, pessoal!